Bom dia, irmãos, a paz. Glória a Deus. Se você pode, eu queria que você ficasse de joelhos agora. Se você pode, se você tem essa liberdade no seu espírito. Se você quiser ficar sentado, você tem liberdade no espírito. Nós vamos ter um momento aqui de rendição na presença do nosso Deus. Vamos adorá-lo. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno, só Ele é digno das nossas vidas, do nosso coração rendido, entregue. Só Ele é digno, só Ele é digno. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa presença, Pai, doce e real do Teu Espírito sobre nós. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, de estarmos na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, obrigado por essa graça, Senhor, irrevogável sobre as nossas vidas. Pai, nós não temos outro bem além da Tua presença. Nós não temos outro bem além da Tua presença. A Tua presença é o nosso bem mais precioso. É o que mais nós ansiamos nessa terra. É a Tua presença, é o caráter, é a justiça do Senhor sobre nós. É o reino do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Vem, doce Espírito, vem sobre nós com uma nova unção, vem sobre nós com uma nova esperança, vem sobre nós, Pai, na necessidade, Pai, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, Senhor. Nós temos fome e sede da Tua presença. Para onde, Senhor, nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Pai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós entregamos a Ti, Senhor, mais uma vez, todo o nosso ser. Todo o nosso ser, a nossa vida Te pertence. A nossa vida Te pertence, a nossa vida é para o Teu louvor, a nossa vida é para a Tua honra, a nossa vida é para a Tua glória, a nossa vida, Pai, Te pertence. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor, obrigado, meu Deus, por Tua graça, Senhor, dispensada a nós. Nós não somos merecedores de nada, tudo vem do Senhor, tudo vem de Ti, tudo vem de Ti, volta para Ti, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja conhecido. Oh, Pai, obrigado por esse amor que está derramado nos nossos corações. Amor que tem nos curado dia a dia, amor que tem nos restaurado, amor que tem nos envolvido, amor que tem mudado a nossa visão, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. As Tuas palavras são espírito e vida, Pai. São elas que têm mudado toda a condição do nosso coração. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem se revelado a cada um de nós, como um Pai de amor, como um Pai zeloso, como um Pai que ama, como um Pai que protege, como um Pai que cuida, como um Pai que supre todas as nossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus, o Teu Filho. Obrigada, Senhor, obrigado porque o Senhor subjugou tudo a Cristo, o Teu Filho, e colocou a igreja no Teu Filho. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito obrigada, Pai, muito obrigado por essa graça, muito obrigado por essa graça, Senhor amado, muito obrigado, muito obrigado. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem sido para nós, aquilo que o Senhor tem se mostrado a nós. Muito obrigado, Pai, é real o poder da Tua palavra em nós, é real o poder do Teu evangelho em nós, é real o poder do Teu Espírito em nós. Muito obrigado, Jesus.
Muito obrigado. Faz aqui nesta manhã, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. É o Senhor que nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, Pai, que nos enche. É o Senhor que nos preenche. É o Senhor que revela a glória do Teu Filho a cada um de nós, para que entremos, ó Deus, no propósito para o qual nós fomos chamados. Muito obrigado, Jesus. É poder liberado, disponível para aquele que crê, para aquele que recebe como uma criança o reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te adoramos, nós magnificamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós levantamos o Teu nome bem alto, Pai, neste lugar, ó Deus, e em todos os lugares que nós vamos. O Teu nome é bendito, o Teu nome é santo, o Teu nome é glorioso, o Teu nome é poderoso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós te adoramos, 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 Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos. Não é porque o Senhor necessita de adoração, não é porque o Senhor necessita de adoração, mas é porque o Senhor quis. Aprove ao Senhor que nós nos tornássemos a sua imagem e semelhança. Por isso nós podemos te adorar, e quanto mais nós te adoramos, Pai, mais nos tornamos, ó Deus, a sua imagem. Isso é glorioso, isso é graça, isso é graça, isso é graça, isso é poder que vem do alto agindo sobre nós e através de nós. Muito obrigado, Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós invocamos a tua presença, Pai, nesta hora sobre os nossos corações, invocamos a tua presença, Senhor. Nós declaramos com a nossa boca que nós temos fome e sede da tua presença, do teu poder agindo em nós, Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, tenha liberdade, encontre em nós, ó Deus, encontre em nós uma terra fértil que vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Obrigada, Jesus, obrigado. Eis-nos aqui, Senhor, para acolhermos a tua palavra, Senhor, com mansidão, com humildade, e recebermos, ó Deus, unção dobrada do teu Espírito, Pai. Muito obrigado. Nós rendemos a ti, Senhor, a nossa vida, e nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor, por tudo, por tua fidelidade, por tua verdade implantada em nossos corações. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Aleluias, amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Tudo que Deus Ele quer de nós, Ele quer da igreja dEle, é esse coração rendido, irmãos. Esse coração rendido na presença dEle. Deus, Ele está preparando um novo tempo para a igreja dEle, sabia? Deus, Ele está preparando um novo tempo para a igreja dEle. Você é a igreja? Diga amém. Diga eu recebo. Eu faço parte. Deus, Ele está preparando um novo tempo para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Por causa do entendimento que tem vindo sobre nós. Aquele entendimento antigo lá da religião, sabe? Que nos prendia. Que na verdade ainda nos mantinha escravos da nossa própria natureza. Hoje nós podemos experimentar o poder que vem do alto. Nós podemos experimentar a presença do Espírito Santo continuamente com cada um de nós. Continuamente, sabe o que é isso? Deus liberando sobre nós a graça dEle continuamente. Graça é favor que nós não merecíamos, mas por causa do amor dEle, Ele nos concedeu. A graça de Deus é o próprio poder dEle agindo em nós e através de nós. Eu fiquei tão grata porque
Quando a irmã estava orando aqui, ela falava de fé. E a palavra de Deus, ela vem para poder preencher, para poder suprir a nossa necessidade. Sem fé, irmãos, é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, é impossível nós entrarmos naquilo que Deus ele tem para nós. Precisamos permanecer como uma criança para poder recebermos do Senhor tudo aquilo que outrora, né, há muitos 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, ele pagou o preço altíssimo naquela cruz. Nós temos o privilégio de vivermos sendo escravos da justiça de Deus e não da nossa própria natureza. O preço foi pago para que nós ficássemos livres de nós mesmos, para que recebêssemos o dom do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos absolutamente nada. E nós precisamos entender a palavra. O que eu tenho experimentado nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos aí, últimos anos, é isso. Por causa da entrega, por causa dessa decisão de deixar a sua velha natureza, você tem o privilégio de receber o dom do Espírito Santo. E sabe para que serve o dom do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Para nós superarmos a nós mesmos. Para nós superarmos a nós mesmos, e só vai receber, participar do avivamento que Deus está preparando, aquele que tem superado a si mesmo. Só vai ver a glória de Deus, aquele que tem superado a si mesmo. O que a igreja tem sido, né, em muitos lugares? Quando a gente fala assim dessa maneira, a gente está referindo à igreja, né, na face da terra. Por que a igreja está sendo derrotada, irmãos? Em muitas áreas, por causa dos sentimentos, por causa de que ela não compreende que a vida dela precisa ser uma contínua entrega e rendição ao Espírito Santo. Foi a Ele que Jesus nos deixou entregues aqui nessa terra. Amém? Foi a Ele. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o Mestre. Eu enviarei aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te guiar, aquele que vai te renovar, aquele que vai mostrar para você quem você é em mim. Glória a Deus! Então eu queria ler com vocês, começando aqui em 1 Coríntios. Você abre comigo lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, do verso 16 em diante. Muito obrigada, Pai. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos chamou e quem nos escolheu. Nós não temos nada, Pai, em nós mesmos. Tudo vem de Ti, tudo vem da Tua presença, tudo vem do Teu Espírito. Tudo vem do Teu Espírito. Obrigada, Jesus, muito obrigado. A nossa condição, Pai, ela não é humana. A nossa condição, ela vem do Senhor. Porque a nossa escolha tem sido nos submeter a ela. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, versículo 16 em diante. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes,
como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Só até aí. Se você pegar aí no capítulo 4, o capítulo 4, desde lá do seu início, você vai ver que Paulo, ele estava ministrando à igreja de Corinto, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, por causa do coração. Por causa do coração. Irmãos, nós precisamos compreender que o nosso coração, ele pertence ao Senhor. Ele tem que estar entregue ao Senhor. Continuamente para ser purificado, para sermos moldados, para sermos transformados. Foi isso que Ele nos prometeu? Que nós seríamos transformados de glória em glória? É promessa dele. Se nós não levarmos de qualquer maneira a nossa caminhada cristã, nós vamos ser transformados de glória em glória. Nós vamos receber poder para superar tudo aquilo que vier contra nós. Tudo aquilo que se levantar diante de nós. Diante de nós e dentro de nós. Porque a nossa batalha, muitas das vezes, ela se dá dentro de nós. Mas Deus, Ele não tem isso para nós. Ele não quer que sejamos limitados. Ele não quer que nós sejamos pessoas fracassadas, pessoas que não creem no poder real que Ele tem sobre as nossas vidas por causa do amor dEle. Por causa da graça dEle. Antes mesmo, a palavra fala, quando vocês ainda eram pecadores, eu vim para morrer por cada um de vocês, para redimir cada um de vocês. Ele nos amou, a palavra diz lá em Efésios, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. E o poder que Paulo está se referindo aqui, irmãos, é esse poder que vem do Espírito Santo. Talvez você está dizendo aí, mas eu não consigo. Talvez você está aí travando uma batalha dentro do seu interior, dizendo, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou alcançar isso. Isso nunca, na minha vida nunca vai mudar. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Não é sobre você, é sobre o poder que está sobre você. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Foi sempre por causa do amor e do Filho de Deus sobre nós. Muitas das vezes nós estamos parados, nós estamos presos em nós mesmos, porque nós não cremos no poder que o Espírito Santo, Ele exerce sobre as nossas vidas. E nesta manhã o Senhor fala comigo e com você. Você tem sede? Venha a mim e beba. Porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta manhã, Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quais são esses verdadeiros adoradores? São essas pessoas que escolhem andar na presença dEle, mostrando para Ele a sua sede, a sua fome de conhecê-lo mais intimamente. É atrás desses que Deus está à procura. Ou você acha que se você ir até Ele, Ele vai deixar você sair da presença dEle da mesma forma como você chegou? Jamais. Jamais, jamais, jamais.
Jamais. Ele quer encher a igreja dele com o poder dele. E esse poder, ele começa agindo em nós. Esse poder, ele começa agindo primeiro em você. Quando eu olho para trás, queridos, quando eu olho para a minha caminhada lá atrás, e eu posso ver, eu posso contemplar quantas coisas eu deixei para trás, quantas coisas da minha velha natureza ficaram para trás. É o poder do Espírito Santo. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou nada. É por causa da presença. É por causa da presença. O Senhor está chamando a igreja para um lugar mais alto de intimidade na presença dEle. O Senhor está chamando a igreja para um lugar mais alto de intimidade na presença dEle. O Senhor está mostrando para nós que Ele quer que a igreja saia desse âmbito natural. Ele quer que a igreja, exerça o poder. Sabe como? Através da decisão. Eu não aceito mais essa condição na minha vida. Eu não aceito mais ser dominado pelo pecado. Eu não aceito mais essa condição baixa de alma, de sentimento, de emoção. Eu quero o poder do Espírito Santo agindo sobre mim. Ele vai agir primeiro em nós, queridos. Em nós. Em nós. E depois através de nós. Quantos anseiam ser usados por Deus? Quantos anseiam ser um canal de bênçãos nas mãos do Pai? Eu sei que todo filho, ele quer ser igual ao Pai. Paulo falou aqui, o primeiro versículo que nós lemos, sendo assim, eu suplico. Paulo estava suplicando a igreja de Corinto. Se ele estava falando assim, irmãos, era porque a situação estava complicada. A situação de emoções, de alma, de carne, de coração contaminado, de coração amargurado, de coração corrompido, de coração sujo. E a presença, o poder do Espírito, ele só pode habitar num templo. Não num templo perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas a presença e o poder do Espírito, ele habita num coração sincero, num coração rendido, num coração que reconhece o Senhor em todos os instantes da sua vida, em todas as suas atitudes, em todos os seus momentos, em todas as suas adversidades. Eu gosto de falar de Davi, porque que Davi, talvez você olhe, Davi foi um homem que errou muito. Mas por que tanta glória, tanto poder sobre a vida de Davi? Eu quero falar para você o segredo, o coração. O coração de Davi era um coração que se inclinava, era um coração rendido, era um coração que reconhecia o Pai dele a todo instante. A graça ainda não havia se manifestado, mas Davi já entendia o que era graça. O favor de Deus, o amor de um pai zeloso, cuidadoso, que cuida, que ama, que protege. E por isso ele era vitorioso nas batalhas. E por isso ele pôde deixar um legado. Hoje nós podemos, nos aprender com a vida dele. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é a peça-chave da caminhada cristã. E o Senhor, ele pergunta para você nesta manhã, como é que você tem tratado ele? Como é que você tem lidado com ele? Nós estamos aqui para incentivar vocês, ajudar vocês, nós não somos perfeitos. Nós estamos andando com aquele que é perfeito. E a palavra diz, lá no Salmo 18, quer ver? Eu quero ler, porque eu amo esse versículo. Eu amo esta palavra, irmãos. É uma palavra poderosa sobre as nossas vidas. Salmo 18, para você receber força no seu espírito, para você parar de olhar para a sua velha natureza e olhar para o autor e consumador da sua fé. E receber poder que vem do alto para superar tudo aquilo que está fora da vontade de Deus para a sua vida.
Deixa eu ver qual versículo. O versículo que fala, se vocês puderem, se alguém sabe, me fala, por favor. Que fala que ele é que cinge nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Não estava aqui, né, para eu poder falar, mas o Senhor está trazendo, é porque Ele quer nos alimentar, Ele quer nos saciar, Ele quer revelar a palavra dEle no nosso espírito. Deixa eu ver aqui se eu acho. 32. O Senhor é o Deus que me reveste de poder, aleluias, e faz o meu caminho perfeito. Sabe o que é tornar o seu caminho perfeito? É alinhar a sua vida com a vontade dEle. Talvez você fique pensando, nossa, mas isso é impossível. Eu sou humano, eu vou errar. Não se preocupe com os erros, se preocupe com a presença do Espírito Santo, sabe? Habitando, morando em você. Ela é mais do que suficiente para poder te guiar a toda a verdade. Ela é mais do que suficiente. O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Está vendo como que Deus é maravilhoso? A versão que eu estou lendo aqui nem é força, é poder. Exatamente sobre o que nós estamos meditando. Poder, poder, poder do Espírito Santo. Irmãos, entenda nesta manhã. Saia daqui cheio dessa força, desse poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus, sobre a sua vida, para você superar tudo aquilo que tem, sabe, que tem te atrapalhado, que tem travado a sua caminhada, sabe? Eu posso dizer para vocês, alguns anos atrás, mesmo sendo cristã, mesmo estando dentro de uma igreja, estar na igreja a palavra nos ensina que nós devemos congregar, mas nós não podemos deixar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus largado. Quando nós voltamos para os nossos lares, nós precisamos ficar ligados à palavra. Sabe como que eu vivo ultimamente? Eu vivo me alimentando o tempo todo da palavra. Eu vivo me enchendo o tempo todo da palavra do meu Pai. Porque é ela que vai me sarar, é ela que vai me curar, é ela que vai mudar a condição do meu coração, é ela que vai me dar visão do meu futuro. Eu não podia ver, irmãos, o que Deus tinha preparado para mim, né? Tem preparado. Eu não conseguia vislumbrar, porque eu vivia na minha natureza. Eu vivia alimentando a minha natureza. Mas a partir do momento que eu decidi, que eu escolhi viver para o meu Deus, viver para agradar o meu Deus, viver para Ele, deixar Ele ser para mim o que homem nenhum nessa terra pode ser, o que nada e ninguém pode ser para mim. Ele começou a mostrar para mim o meu futuro. Oh, glória a Deus. Aleluias. Porque o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é palavra minha, é palavra do seu Deus, do seu Pai. Volte-se para Ele. Renda o seu coração muito mais do que você tem rendido, e você vai experimentar. Irmãos, eu tenho experimentado coisas, entendimentos que têm me libertado, que têm trago uma liberdade no meu espírito, que nada e ninguém nessa terra podia trazer para mim. Você compreende isso? Tudo que o ser humano precisa na face da terra é de liberdade, não é? Porque o pecado, ele prende as pessoas, ele escraviza pessoas. A vida vivida na sua velha natureza, no seu velho homem, ela é insatisfatória, ela é terrível. Não é isso que Deus tem para nós. Então, quando nós descobrimos, quando nós entendemos que Deus tem uma vida sobrenatural para nós vivermos, nós passamos a olhar tudo à nossa volta com os olhos de Deus.
Você para de olhar de uma maneira natural. Você para de viver de uma maneira natural. Você entende que você precisa é de Deus. Que você precisa é de se encher do poder de Deus. Do conhecimento de Deus. Da presença dEle sobre a sua vida. É a presença dEle, queridos, conosco. Continuamente. Que traz o poder do Espírito Santo sobre nós. Para nós superarmos todas as coisas, para nós superarmos tudo aquilo que tem nos travado, que tem sido, sabe, empecilho para nós avançarmos, para sermos constantes. Talvez você tenha vivido uma vida aí de inconstância. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? Quantas pessoas, até mesmo que se dizem cristãs, estão vivendo uma vida de inconstância? O poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, ele nos dá o poder, a graça de vivermos uma vida de firmeza, uma vida de quem nós sabemos quem nós somos, uma vida de que nós sabemos aonde nós queremos chegar, a quem nós queremos agradar, para quem nós queremos viver. Deus, ele tem um novo tempo preparado para a igreja. Mas só vai participar, só vai entrar aquele que tem demonstrado sede e fome da presença dEle. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida natural. Hoje eu tenho entendido, quando você sai do natural, sai daquela vida natural e começa a entender os propósitos de Deus. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso, para passar um tempo. Você viu aí a pastora falando, aí ela falou na ministração da semana passada, aproveite a viagem. Foi isso, Michele? Aproveite a viagem. Sabe como é que nós vamos aproveitar a viagem? E vamos ser altamente, sabe, satisfeitos, plenos? É correndo para o centro da vontade de Deus. É buscando o que Ele tem para nós e não aquilo que você acha que é bom para você. Tem 8 anos, 2012, 8 anos que eu estou em casa. Eu falo isso porque é experiência minha, experiência pessoal minha. Tem 8 anos que eu estou em obediência a Deus em casa. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, desde novinha, desde 12 anos eu sempre trabalhei, gostava muito de trabalhar, né, e na minha mente era correr atrás. Eu sei que muita gente aí no mundo, né, pensa dessa forma, correr atrás. Irmãos, a nossa vida não é natural. A nossa vida não é natural. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós não viemos a essa terra para ser escravos de trabalho, para ser escravos, sabe, do sistema. Nós viemos a essa terra para manifestarmos a glória de Deus. Nós nascemos com um propósito. Deus, ele tem um propósito para mim e um propósito para você. Você tem entendido qual é esse propósito? Eu garanto para você que se você se debruçar diante da presença de Deus, diante da palavra dEle, Ele vai começar a manifestar tudo diante de você. Ele vai começar a mostrar para você, te dar entendimento do mistério do Evangelho. Foi isso que Paulo fala aqui nas cartas dele, é isso que ele fala nas cartas dele. Nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Você sabe o que é isso? É ter em você o poder do Espírito Santo. Esse poder que gera sabedoria, esse poder que gera esperança real e verdadeira, alegria real e verdadeira, paz verdadeira e real. Porque o que o mundo tem lá, entende de alegria, de paz, não é a paz que vem de Deus, não é nada que vem de Deus, é tudo da mentalidade deles. Mas o que você tem vem do Espírito, vem do próprio Espírito Santo. É entendimento real, é evangelho que funciona, é evangelho que muda o nosso caráter.
A igreja lá de Corinto estava dando muito trabalho para Paulo, por quê? Era uma igreja de palavras somente. Tinha palavras, mas não tinha poder. O que era esse poder? Não tinha procedimento. E eu sou grata a Deus pelo evangelho que tem sido compartilhado conosco aqui neste lugar. Porque é exatamente isso aqui que Paulo estava falando. Tentando fazer a igreja de Corinto entender, mostrando para eles o evangelho não consiste de palavras. O evangelho consiste de poder. E esse poder que Paulo estava falando aqui é o poder do Espírito. Poder do Espírito Santo que age em nós. Quando nós abrimos a porta do nosso coração. Quando nós rendemos a nossa vida, quando nós escolhemos viver uma vida sobrenatural, uma vida que vai além de todo esse sistema aqui, dessa terra. Então eu sou muito grata ao meu Deus, porque em obediência eu estou em casa, e eu posso, Deus ele tem me dado entendimento de toda a colheita dessa obediência. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Toda renúncia, todo preço que você tem pago para obedecer a Deus não ficará em vão. Nesses anos nunca me faltou nada. Ele foi e ele tem sido o meu pastor, o pastor da minha alma, o pastor da minha família. Vem do Senhor todo o nosso sustento. Vem do Senhor. Não vem de nós mesmos. Não vem de nós mesmos. Nós precisamos entender essa vida sobrenatural, a qual foi paga um preço tão alto naquela cruz para nós vivermos. Tinha momentos que eu parava na minha vida e eu ficava perdida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu não valo nada. Eu sou inútil. Eu sou isso. Eu não sou aquilo. Né? E tantas mentiras que o diabo vai lançando na sua mente quando você está entregue ao sistema, quando você está entregue à sua natureza. O diabo tem todo acesso, irmãos. Então nós não podemos aceitar esse tipo de vida. Nós temos que decidir no nosso coração, custe o que me custar, eu quero a vida de Deus. Doa o que me doer, eu quero a presença, eu quero o poder do Espírito Santo agindo em mim, mudando o meu caráter, mudando a minha vida, mudando a condição do meu coração. E Deus, o Espírito Santo, ele só pode andar com aquele que é humilde, com aquele que reconhece. Eu não sei nada, sem a tua presença eu não sou nada. A esse Deus ele vai dando mais. A esse Deus ele vai enchendo mais. A esse Deus ele vai aperfeiçoando o caminho dele. Ele vai colocando ele para andar em lugares altaneiros. Hoje o sentimento que eu tenho, se eu posso dizer assim, né? Sabe, é um sentimento de tanta gratidão. Porque é espiritual, irmãos. O que eu estou falando com vocês é espiritual. É olhar para a sua vida e ver que você está num lugar mais alto em Deus. E saiba que Deus ele tem muito mais para mim e para você. Ele sempre vai ter muito mais. Ele sempre vai ter muito mais. A mesa dele é farta para cada um dos seus filhos. A mesa dele é farta para cada um dos seus filhos. É para suprir. É para suprir em glória as nossas vidas. O nosso coração. Quero ler também Atos, vamos lá em Atos, que fala também do poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Muitos conhecem essa passagem. Mas a palavra de Deus, irmãos, eu tenho compreendido a cada dia que a palavra de Deus não é você saber o versículo na sua cabeça. É você ter a revelação no seu espírito. A palavra de Deus, eu quero repetir, a palavra de Deus não é saber apenas o versículo de cor na sua mente, mas a palavra de Deus é saber, é ter a revelação no seu espírito.
Porque quando a revelação ela vem, você é alimentado, você é mudado, você é impactado. A condição da sua vida, ela é mudada. Amém? Atos, eu estou em João. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Atos 1:8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Essa é a missão de Deus para a igreja. A igreja, com o poder do Espírito Santo sobre ela, vai ser testemunha. Vai ser testemunha. Vai ser testemunha. Testemunha de quê? Testemunha daquilo que ele tem sido, daquilo que ele tem se revelado, daquilo que ele tem se manifestado no seu interior. No seu interior. A obra em nossas vidas, irmãos, é do Espírito. É por isso que nós precisamos nos entregar a Ele continuamente. É por isso que nós precisamos desvalorizar essa vida natural para recebermos mais de Deus. Eu garanto para vocês que se eu não tivesse obedecido a Deus, há esses 8 anos atrás, para estar dentro da minha casa, cuidando da minha casa e da minha família, eu nem sei o que teria sido de mim hoje. Eu nem sei o que teria sido de mim. Então, um ato de obediência, irmãos, de renúncia, de entrega ao Espírito Santo, ele pode mudar todo o contexto da sua vida. Então, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque aquilo que às vezes você está pensando, nossa, mas eu estou esperando essa bênção, isso e aquilo há tantos anos. Se você estiver dentro de um caminho chamado obediência, Deus ele pode fazer assim, ó, no estalar de dedos. Ele pode agir no estalar de dedos. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O Espírito Santo é o bem mais precioso que um cristão ele pode possuir. O que tem valor real nas nossas vidas, na nossa caminhada, é o Espírito Santo. E como é que eu vou conhecer o Espírito Santo? Como é que eu vou, me relacionar com Ele? Através da palavra. Através da palavra. Essa palavra é Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo sobre nós. Então nós precisamos dar valor à presença do Senhor, separando tempo ali para passar na presença dEle. Buscando saber o que Ele tem para nós, não agindo segundo a nossa mente, a nossa cabeça. Como que, às vezes, nós, entregues à nossa natureza, às nossas emoções, nós agimos, nós fazemos escolhas, e depois nós começamos a colher por causa dessas escolhas. O Espírito Santo não quer isso para nós. Eu estava falando com uma irmã, essa semana. Irmãos, Deus ele olha para nós, e eu creio que Ele, com certeza, Ele pensa assim, muitas das coisas das quais vocês estão passando, eu não gostaria que vocês estivessem passando. Mas por quê? Por que isso? Porque nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo na nossa vida diária, para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam pautadas de acordo com a vontade de Deus. E quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais a nossa vida vai se alinhando com a palavra. Quanto mais buscamos o Espírito Santo, buscamos a presença, a palavra de Deus, mais a sua vida vai se alinhando com a palavra. Então,
é isso que o Senhor ele tem para nós. A presença do Espírito Santo através desse poder que age em nós. Esse poder que nos dá condição de vencer, de superar tudo aquilo que se ergue dentro de nós e diante de nós. Amém? O poder do Espírito Santo é esse poder que age em nós para nós superarmos aquilo que se ergue dentro de nós e diante de nós. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Eu quero só ler algo aqui que Deus ele colocou no meu coração. Eu estava passando um tempo com Deus. E eu quero compartilhar com vocês, para nós orarmos, né, e encerrarmos. Onde que eu coloquei aqui? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O que eu quero compartilhar com vocês agora, irmãos, está dentro de tudo aquilo que eu falei. Está dentro de tudo aquilo que eu compartilhei com vocês. O Evangelho, ele é muito simples. Ele é muito simples. Mas muitas das vezes nós não recebemos por causa de nós mesmos. Porque nós criamos coisas. Porque nós limitamos a Deus. E Deus, ele não é limitado a nada. O poder de Deus age sobremaneira sobre a vida daquele que crê. O que eu tenho experimentado de mudança de caráter, de mudanças reais dentro de mim, vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, vem da palavra agindo em mim. E como eu falei lá no começo, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E eu tenho experimentado. Eu tenho experimentado desse rio na minha vida. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Onde a nossa vida, ela não fica parada. Onde a nossa vida, ela está em constante mudança e transformação. Amém? Às vezes nós nos cansamos, né? De algumas situações na nossa vida. Ah, mas isso não muda, isso não passa, isso não sei o quê. É só na presença do Espírito Santo, irmãos, que existe essa condição, sabe? Das águas serem movidas. Das águas, sabe? Elas fluírem. Da nossa vida fluir. Da nossa vida crescer, avançar. Então, assim, eu estava passando um tempo com Deus e ajoelhada lá orando, me entregando a Deus. Irmãos, foi tão glorioso, eu fui ajoelhada mesmo, eu tinha um caderno, né, uma caneta e a Bíblia do meu lado. Eu fui escrevendo, o Espírito Santo foi falando e eu fui escrevendo. E tudo que eu quero, que eu peço ao Senhor, é que Ele revele vocês nesta manhã. A cada um dos meus irmãos, Pai. Revela para eles, ó Deus, o que é a vida deles diante da Tua presença. A vida deles na Tua presença não é vazia, não é sem propósito. Pelo contrário, a vida deles, ó Pai, e a minha vida é preciosa. E ela foi programada para gerar a Tua vida em nós. Nós temos a vida de Deus jorrando dentro de nós. Esse é o propósito. Esse é o propósito, essa é a missão da igreja. A vida de Deus jorrando dentro de nós. Então diz assim, o preço já foi pago. Percam seus raciocínios. Se humilhem e encontrarão descanso e plenitude.
tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Eu não desperdiço nada. Morram e serão glorificados. Andem como mortos para o mundo e vivos para mim. Sem mudanças e crescimento, é só uma religião. Sondai os vossos corações e vede vós mesmos. Amém? É a simplicidade, irmãos, do Evangelho. A palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Obrigada, Pai. Obrigado por entender, Senhor, este lugar tão alto na Tua presença, que nada e ninguém pode nos conceder, Pai. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigado por esse poder liberado. Obrigado por essa graça liberada, Senhor. Nós não éramos merecedores, mas aprouve ao Senhor liberar sobre nós o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, habitando continuamente conosco, nos mostrando o caminho a seguir, nos mostrando, nos revelando os valores do Teu reino. Os valores dessa terra, eles podem nos corromper. Mas os valores do reino de Deus, eles são eternos. Eles são eternos. Eles são eternos. E o Senhor, Ele nos chama para nós desprezarmos todos os valores dessa terra. Tudo aquilo que é valor para você nessa terra está concorrendo com a presença e com o poder do Espírito Santo que quer agir no seu coração. Tudo aquilo que é valor para você nessa terra está concorrendo com o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. Ele quer a sua rendição, Ele quer a minha rendição, Ele quer o meu inclinar e o seu inclinar. E a palavra dele diz: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Pelo contrário, ele chama a cada um de nós: vem para a minha presença. Vem para a minha presença, porque eu tenho para você um caminho sobremodo excelente. E esse caminho sobremodo excelente, queridos, é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Eu ouvi algo essa semana, eu achei tremendo. Foi muito bom para mim. O sim e o não de Deus é a mesma coisa. E aí o Espírito Santo completou para mim. Sabe por quê, filha? Porque a minha vontade para vocês, ela é boa, perfeita, santa e agradável. Oh, lugar maravilhoso, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, porque esse é o Pai
zeloso é o pai que cuida de um filho, que protege, que ensina, que guia. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Não nos deixa, Senhor amado, voltar para trás. Olhar para trás, Senhor. Olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para situações, olhar para pessoas. Não nos permita isso, Pai. Nós não queremos isso. Nós não aceitamos isso. Nós, Senhor, tão somente queremos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, para cada um de nós. Oh, Papai, muito obrigado. A obra do Teu Espírito Santo em nós, ela é sobrenatural. Ela não tem nada a ver com esse mundo natural, com essa terra. Ela é sobrenatural. Ela é o poder de Deus sendo transferido a nós para sermos mais que vencedores em toda e qualquer situação, para sermos bem-sucedidos nessa terra, para termos uma família abençoada, uma descendência bendita e abençoada nessa terra. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Esse é o poder que foi liberado para cada um de nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. O teu poder, ele é real. Ele é real sobre as nossas vidas. Ele é real sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque a nossa escolha é atender ao Teu chamado para sermos, ó Deus, transformados de glória em glória, de glória em glória. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Nós já vamos encerrar. Só mais um minutinho, nós vamos adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem se revelado a nós. Só Ele é digno, irmãos, da sua vida. Aonde você tem colocado a sua vida? Faz uma reflexão. O ano está terminando. O ano está terminando. E quão difícil foi esse ano, né, para tanta gente. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é o nosso lugar de segurança. Ela é o nosso lugar de segurança. Nós precisamos escolher a cada dia perder. Perder na nossa natureza. Perder os valores que são deste mundo. O que Deus ele tem trabalhado comigo nesses anos, principalmente nesses 8 anos que eu estou em casa, cuidando da minha família. Uma das coisas que Deus mais trabalhou comigo foi com relação a isso, irmãos. Perder os valores dessa terra para receber mais da presença dEle. Para receber mais desse poder que age dentro de nós, nos tornando verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. É o poder do Espírito Santo em nós, nos tornando livres, nos tornando livres, nos tornando livres. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te bendizemos, nós te magnificamos, Senhor. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus, pela revelação da Tua glória sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Não temos palavras para te agradecer, Senhor, não temos palavras para te agradecer.
Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, libera dessa porção, libera desse poder, Pai, sobre cada um que aqui está. Se você tem o desejo de mais desse poder, de mais dessa presença, é só uns minutinhos, não se preocupe. Não se preocupe, eu quero que você estenda a sua mão, no sinal de quem quer receber. Porque aquele que pede, ele recebe, diz a palavra. Então, se tem uma área da sua vida aí, né, que o Senhor ele está te mostrando, é o próprio Deus que age em tudo, irmãos. Então, se tem uma área aí que o Deus ele está mostrando para você, que você precisa de mais desse poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você pode receber agora. Você não precisa sair daqui na mesma condição que você entrou. Se tem algo que está te incomodando aí, ó, o Espírito Santo quer entrar. O poder do Espírito Santo quer agir. Tudo que você precisa fazer é render o seu coração. É render toda a sua vida. É reconhecê-lo em todos os seus caminhos. São somente essas condições que o Senhor ele requer de nós. É a inclinação do nosso coração, é a rendição do nosso coração, é a entrega. É só isso que ele quer. Quando ele encontra um coração assim, irmãos, é irresistível. Ele tem que derramar. Ele derrama porque é o prazer dele. É o prazer dele liberar da graça. É o prazer dele liberar do poder dele, da unção dele, daquilo que ele sabe que é a única coisa que vai mudar a condição da sua vida, que vai mudar a condição do seu coração. Então receba agora. Receba o poder do Espírito Santo para entrar na área da sua vida, que você tem tido dificuldade, que você tem se sentido limitado. Receba o poder sobre a sua vida, esse poder que não é meu, esse poder que vem do alto, que vem do Pai das luzes, que vem do nosso Senhor, do nosso Salvador. Receba agora, receba esse poder, receba dessa graça, receba dessa plenitude. A palavra dele diz, porque da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Graça sobre graça. O que é isso? É o poder do Espírito Santo liberado a todo instante sobre as nossas vidas, para nós vencermos, para nós nos superarmos, para superarmos a nossa velha natureza, para superarmos a nossa carne, as limitações que estão na nossa carne. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por liberar sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, porque como uma criança nós recebemos esse poder, Pai. Nós recebemos, ó Deus, esse poder, esse entendimento, meu Deus, de que quando nós decidimos andar na Tua presença, andar com a Tua palavra, dar valor ao Espírito Santo que em nós habita, nós somos saciados, nós somos alimentados, nós temos a condição do nosso coração mudada, nós temos uma visão de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por revelar a dimensão desse poder que age, Pai, sobre nós, no coração dos meus irmãos. Muito obrigado. É entendimento que traz libertação, é entendimento, Pai, que muda a condição do nosso coração e das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Eu te adoro, eu te engrandeço, eu
eu te exalto, eu rendo a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, Pai, das nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, por entrar neste lugar aí, Pai, na vida do meu irmão, onde, Pai, ninguém, onde homem nenhum, Deus poderia fazer, o teu Espírito pode. Revela, Senhor, revela no espírito dos meus irmãos a condição que o Senhor tem, ó Deus, reservado para cada um deles, ó Pai, como mães, como filhos, como jovens, como adolescentes. Vem do Senhor essa condição. Vem do Senhor essa condição. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. É poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebemos dessa graça. Recebemos dessa unção, Senhor. Não são palavras persuasivas, vazias, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus para a vida daquele que crê, para a vida daquele que tem sede, para a vida daquele que quer uma condição de vida mudada, transformada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te adoro. Eu te adoro, eu te agradeço. Aleluias, 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 aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tudo é para ti, Senhor. A nossa vida é para o teu louvor. A nossa vida é para o teu louvor. A nossa vida é para o teu louvor. A nossa vida não é natural. A nossa vida é sobrenatural. A nossa vida é sobrenatural. Obrigado, Jesus, por nos mostrar esses caminhos sobremodo excelentes. Esses caminhos altaneiros, altaneiros, altaneiros na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 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 Aleluias, 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 aleluias. Glórias, glórias, glórias para sempre. Glórias para sempre, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, Pai. Obrigado, aleluia. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que vocês possam voltar para casa sabendo que essa presença, que esse poder, ele está disponível. Ele está disponível a todo instante para cada um de nós, como filhos, como herdeiros dessa graça. Amém?